Eu entrei, o professor Paulo falou um pouco a respeito, os outros colegas nas gravações foram falando um pouco da sua história, né? Como é que entraram no Instituto. Eu sou de uma categoria em extinção, né? Porque eu também entrei no concurso da antiga Escola Agrotécnica Federal. Então eu e alguns colegas, inclusive o professor Paulo, que foi coordenador na época que eu estava nessa passagem, pela direção do sindicato aqui em Rio do Sul, também foram concursados na antiga Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul, conhecido por muito como EAFERS. Então tem camisetas ainda, uniformes, e alguns alunos antigos falam a famosa EAFERS. Eu entrei em 2005, setembro de 2005, nesse último concurso para a área de Sociologia, Projeto de Extensão e Iniciação Científica. Era um concurso que tinha várias áreas, como já foi mencionado, e que aí concursavam as pessoas a partir das atividades que iriam desenvolver nessas grandes áreas. Então eu vim para dar aula de Sociologia, mas eu dei quase uma dúzia de disciplinas já como professor aqui no campus, além de outras atividades que a gente foi desenvolvendo. Então eu entrei em 2005, eu venho de uma tradição aí de participação política, de militância, de educação popular, desde o movimento estudantil até a participação em sindicato. Então eu saí da direção de um sindicato onde eu estava em 2005, eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, era dirigente do Sindicato dos Bancários. Então eu saí de um sindicato e entrei no outro. Eu entrei em 15 de setembro de 2005, eu tomei posse na parte da tarde. No mesmo dia já perguntei para quem estava na direção, quem era do sindicato, e me indicaram o professor Gauer, que era alguém que estava ali, que era da coordenação, que era da direção do sindicato. Só que eu só o conheci no dia 16, então a primeira coisa que eu pedi para ele era ficha de filiação. Então já no dia 16 já fiz a minha filiação, e no mesmo dia ele também me falou, então você já é da próxima direção do sindicato, é só uma questão de continuar e fazer a participação. Aí obviamente eu aceitei, e no ano de 2006 nós tivemos uma greve já no começo do ano, já teve toda uma discussão de participação, e na troca de direção do sindicato eu acabei já entrando e participando na pasta, né? Antigamente era coordenação, secretaria, foram mudando os nomes, de formação política, porque era uma área que eu já trabalhava, que eu já desenvolvia, que eu já fazia atividades de formação aí pela vida de movimento popular, de movimentos políticos, de militância mesmo. Na verdade, já tinham outros colegas aqui do campus que tinham participado. O professor Nério Zago já havia participado da direção nacional, inclusive como tesoureiro da direção nacional no final dos anos 90, e o professor Gauer também tinha participado, acho que na condição de suplente de alguma direção nacional. Então ambos já tinham participado da direção. O professor Zago, inclusive, foi tesoureiro de uma gestão durante algum tempo. O professor foi eu. Então, aí logo depois, acho que inclusive por isso que surgiu um pouco do convite de participar, porque no período 2006, 2007, 2008, 2009, foi um período muito aquecido, né, de debates, discussões na rede federal. A rede federal estava para completar os seus 100 anos, um pouco antes de completar os 100 anos da rede federal, lá desde 1909, o Nilo Peçanha, aquela história toda, os desvalidos da sorte, que muitas pessoas que vão assistir isso aqui conhecem. E aí nessa movimentação de 2006 da greve, que a gente participou aqui, como os outros colegas falaram, foi um movimento grande, não é que tenha sido o primeiro. Já tinham acontecido os movimentos, paralisações, passeatas, mas uma greve grande de parar a escola, foi parada a escola, os alunos foram embora, foram todos os setores paralisados. Então essa foi uma das novidades. E no bojo desse movimento é que surgiu a participação das seções sindicais de Santa Catarina na direção nacional. Então, em 2006, eu já estava na direção do sindicato aqui desde o começo do ano, e aí aconteceu um congresso eleitoral do Sinasef Nacional, foi quando daí sim eu entrei na direção nacional, de 2006 para 2007. Então, a gestão na direção nacional, a qual eu participei, na pasta de formação política, foi ali até 2008, 2009.
né? Final de 2008 foi a implementação da lei, né, de criação dos institutos. Então, 2006, 2007, 2008 foi muito discutido a questão dos institutos, que daí eu quero até abordar um pouco essa história, porque participando da direção local aqui em Rio do Sul e participando da direção nacional, a gente teve acesso a muita informação e a muitos canais de sugestões. E aí, uma delas que eu acho muito importante as pessoas saberem, né, e aí parabenizar a direção do sindicato também pela iniciativa de ter o documentário, porque muitas dessas histórias ficam só na versão falada do cotidiano, então é bom ter esse material produzido. Nós fizemos, pelo Sindicato Nacional, vários seminários pelo país inteiro para discutir a minuta de projeto de lei de criação dos institutos federais. Então havia uma minuta fornecida pelo Ministério da Educação, as entidades sindicais pressionaram muito para ter acesso a essa minuta, porque sabia que ia acontecer, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, discutia diretamente com as entidades, a gente teve várias reuniões com ele a respeito dessas alterações, da cefetização, né, transformação em centros federais de educação tecnológica, das agrotécnicas. Só que a ideia do então secretário Eliezer Pacheco e do ministro Fernando Haddad era transformar uma rede só em todos os institutos federais, num modelo meio híbrido aí entre o modelo americano e o modelo europeu de educação profissional, que é tema para alguém fazer um seminário só sobre isso aí, que é bem importante para a gente saber na nossa história. Mas, à época, o que foi importante é o sindicato e o Sinasef ser um protagonista da participação da discussão ao ter acesso à minuta. A minuta era uma digamos assim, cópia da estrutura administrativa organizacional das universidades federais, com departamentos, com uma eleição apenas para docentes, 70% do peso da eleição dos dirigentes era só de professores, então tinha uma série de indícios de como seria o Instituto, que o Sinasef, ao receber a minuta, combateu e aprofundou o debate de forma muito importante. Em vários desses seminários, o Sinasef acabou criando contrapropostas. Aí a importância da participação das entidades e também dos filiados que têm interesses no seu local de trabalho, né? Todo técnico administrativo, todo docente sabe qual que é o dia a dia do seu trabalho, mas nem sempre ele sabe como que aquele seu dia a dia se conecta com a regulamentação, a normatização da instituição. No caso, nós tínhamos a oportunidade de propor alterações para isso na minuta do projeto de lei. E foi isso que os GTs, os grupos de trabalho do Sinasef, nas sessões fez, culminando com os seminários nacionais de educação, onde a gente convidou o ministro, convidou o secretário, eles participaram em embates bastante ferrenhos muitas vezes, quando a gente conseguiu formular sugestões para o projeto de lei. E aí eu participei pela direção nacional, junto com outros colegas que foram aos GTs, e nós ficamos vários meses fazendo o famoso conhecido trabalho de lobby. Então eu posso dizer que já trabalhei como lobista no Congresso Nacional, porque nós fizemos a visita a todos os parlamentares que participavam das comissões que discutiam o projeto de lei dos institutos. E convencemos eles, fizemos alterações ali no projeto de lei, como, por exemplo, eu digo que são muito importantes, a regra da eleição para os dirigentes dos institutos federais foi o Sinasef que elaborou em plenária, aprovou em congresso, discutiu em GT e propôs. A tirada da lista tripartite e a eleição direta dos diretores de campus e dos reitores. A participação de técnicos administrativos de nível superior, a gente queria, o Sinasef queria que fossem todos os técnicos administrativos que pudessem disputar as eleições, mas a gente conseguiu que fossem os de nível superior. E a participação paritária, isso é muito importante as pessoas saberem, a eleição paritária, que é 30% estudantes, 30% técnico-administrativos e 30% docentes, foi uma conquista que o Sinasef conseguiu em alterar o projeto de lei. Então, se hoje a gente consegue eleger com participação do estudante, do técnico, do professor, de forma paritária, né, 33% para cada um, foi uma conquista do sindicato. Assim como as várias outras políticas públicas de inclusão que o projeto de lei prevê, foram conquistas do Sinasef. Então, isso vale um capítulo à parte aí na história desses 30 anos da seção sindical e que são 30 e poucos anos da
direção nacional, né? Inclusive, fiz parte 2 vezes da direção nacional, né? A Dominique também participou de uma delas, né? Que foi de 2018 a 2020. Então eu participei nesse período inicial que a gente está falando aí, mas de 2018 a 2020 também participei da direção nacional, também na pasta de formação política, onde a gente retomava discussões que tinha e tentava fazer a construção da história como vocês estão fazendo. Então essa de 2018 a gente fez a edição de uma revista de 30 anos do Sinasef Nacional. Então o Sinasef Nacional também já completou, ele foi criado em 1988, logo depois da Constituição Federal. Se não me engano, foi a 5ª entidade nacional a ser criada pós-Constituição. Então o Sinasef tem uma importância do ponto de vista das entidades nacionais bastante grande também. Então esse foi mais ou menos o contexto ali, tanto inicial como da participação aqui da seção sindical, né, nas direções nacionais, em algumas grandes dessas alterações que a rede federal teve aí no último período. Então, como ainda é hoje, a participação está muito articulada, está muito devida a como as pessoas percebem a sua vinculação pessoal, individual, com esses grandes movimentos. E essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio, né? De as pessoas entenderem que o número de aulas que ela tem que dar, ou o número de horas que ela tem que trabalhar, ou a quantidade de tarefas que ela tem que desempenhar no trabalho, tem a ver com a normatização da instituição que ela trabalha. Então, se as pessoas não participarem dos processos que criam essas normatizações, depois elas só podem reclamar dos processos que exigem cada vez mais do trabalhador e da trabalhadora, né? Então, a gente conseguiu à época, eu acho que isso foi muito da sensibilidade do professor Paulo, dos servidores que estavam participando daquele período, de conseguir chamar as pessoas para entenderem que as alterações que elas estariam vivenciando teriam impacto direto na sua vida. E ao fazer isso, a gente conseguiu que as pessoas participassem, mas elas conseguiam participar porque elas tinham informações. E essa era uma das grandes dificuldades da época. Por quê? A gente brinca assim, né, que os mais antigos, e agora eu estou nessa condição de mais antigo, 20 anos agora, a gente faz 20 anos esse ano, né, Paulo, de campus aqui, né, 2005, 2025, de ter acesso aos dados de Brasília, até os dados do Ministério, até os dados das informações que circulavam no Congresso. E eu acho que essa foi uma grande conquista que a gente teve naquele período, porque nós conseguimos acionar e acessar diretamente informações com os parlamentares e com o Ministério da Educação. E isso facilitou muito para as pessoas entenderem como que funcionava a criação de um projeto de lei, a aprovação, por que os deputados eram importantes de serem convencidos, por que o sindicato era muito importante no seu papel de pressionar os parlamentares. E aí a gente conseguiu que as pessoas participassem desses GTs, das reuniões locais, principalmente durante a greve de 2006, e posteriormente teve mais 2 ou 3 greves nesse período, que eram exatamente greves que pautavam a questão salarial junto com a construção da política pública. Então as pessoas se viam no processo, mesmo que não fossem grande quantidade de pessoas, mas aquela 1 dúzia, 2 dúzias de reuniões que participavam dos GTs, elas eram propositivas, porque elas viam o seu trabalho na criação da lei dos institutos federais e principalmente depois nas normatizações que o Instituto teve, né? Porque é bom todo mundo lembrar, tem muita gente nova que vai assistir esse vídeo agora, né? Os antigos sabem porque participaram, mas que depois que foi criado os institutos em 2008, teve toda a construção das normas internas aos institutos, a cada autarquia. Então a nossa aqui tem uma característica muito ímpar em relação aos outros do país, porque nós fomos a junção de 5 outras autarquias. A Escola Agrotécnica de Rio do Sul, a Escola Agrotécnica de Concórdia, a Escola Agrotécnica de Sombrio e os 2 colégios agrícolas que eram vinculados à UFSC, Araquari e Camboriú. E aí a criação de novos campos. Então o nosso instituto teve que articular 5 outras autarquias com mais os campos novos que estavam vindo. E agora tem campos novos em campos novos. Vai ser uma redundância ali, vai ser difícil falar disso para o IFC. Mas teve que criar o regulamento interno, o estatuto, teve que criar regimento por campos. E as pessoas daí começaram a ver que a sua participação tinha importância nisso. Às vezes mais vitórias, às vezes mais derrotas, mas
mas a gente conseguiu que as pessoas entendessem como funcionava. E quando as pessoas entendem, elas participam mais e conseguem ser mais atuantes. Então, diz a Constituição Federal que a gente não pode criar provas contra si mesmo, né? Então, eu deveria resguardar o meu direito de não criar provas. Mas como tem foto dessas coisas, eu não tenho como fugir. Eu sempre participei, sempre participei. Eu falei que era da direção dos sindicatos bancários, né? Então, eu também entrei 1º de setembro na Caixa Econômica Federal. Eu entrei na Caixa Econômica em setembro também. E na metade de setembro do ano que eu entrei na Caixa, estourou uma greve. E eu, no primeiro dia de greve, entrei em greve, mesmo estando nos primeiros 30 dias de trabalho. E o meu gerente, à época, me chamou e falou: você sabe que está em estágio probatório? Você sabe que eu posso te demitir esse mês? Eu falei: sei, mas também sei do que eu penso e sei dos meus valores. Então, estou em greve a partir de amanhã. Se o senhor quiser fazer alguma coisa, faça. Depois eu vou ver o que acontece. E aí a gente fez 3 meses de greve. Então, no 4º mês de trabalho, eu tinha mais tempo de greve do que de trabalho. Mas por quê? Depois pagando as horas, depois recompensando o banco do jeito que ele conseguia, é a minha forma de atuar, meu jeito de pensar desde sempre. Então, depois que eu entrei na agrotécnica e se transformou no instituto, não mudou isso. Estando em condição de gestor, estando em condição de coordenador, estando em professor, estando em licença, eu sempre participei dos comandos de greve, das atividades de trabalho, das atividades de formação. Eu tenho até orgulho de falar isso, que independente da condição, eu sempre participei das atividades, não vou dizer na liderança, porque tem várias condições, e isso é uma coisa importante as pessoas saberem, que o sindicato, acho que o professor Paulo comentou isso de forma brilhante, o sindicato é cada um que faz parte do sindicato. O sindicato não é o coordenador, não é o presidente, não é o secretário. O sindicato, eu até digo assim, é uma escola de trabalho coletivo. Os antigos chamavam que o sindicato é uma escola da revolução. Ou seja, a revolução no sentido de transformação social, de buscar direitos dos trabalhadores, de buscar a libertação de todas as opressões e explorações que os pobres vivenciam. Então, o sindicato tem essa condição da coletividade. Então, a liderança, ela se expressa e ela é aprendida pelos trabalhadores durante as suas lutas. Então, participar de uma greve, participar de um comando de greve, participar de uma reunião, como é que se inscreve, quando fala, por que eu tenho que respeitar o outro, por que eu tenho que aprender a divergir do outro e, às vezes, me centralizar por uma decisão que eu não concordo, mas eu discuti coletivamente, eu fui aprovado numa assembleia e nesse sentido que acho que a liderança no sindicato, ela é uma mão de 2 vias. Ou seja, as pessoas têm que ser líderes e elas têm que, têm que aprender a ser lideradas. Eu acho que essa é uma das coisas que o sindicato é fantástico, que ele ajuda as pessoas a saber que elas precisam ser líderes, mas que elas precisam aprender a ser lideradas. E isso é entre pares. Não existe uma hierarquia dentro dessa coletividade. Então, acho que a gente aprende muito. Então, eu compreendo o sindicato como uma escola de formação, como uma escola da revolução, como uma escola de lideranças que todos nós deveríamos participar em algum momento. Não que precise sempre estar caçando novas lideranças, novos dirigentes, né? Mas que isso brotasse como uma necessidade dos colegas, acho que é uma das grandes importâncias do sindicato. Teve vários, inclusive toda vez que a gente vai tentar convencer as pessoas a fazer greve, a gente começa falando sobre isso. Todas as vitórias e todas as melhorias que existem, tanto na rede federal, condição de trabalho, como na condição individual salarial, é por luta do sindicato. Todas. Não tem nenhuma que brotou da vontade de algum governo, de algum patrão. Todas as conquistas de carga horária, salarial, de condições de trabalho, de alguma política pública, foram frutos da luta sindical. Nem sempre da forma direta, nem sempre da forma como o coletivo, o movimento propôs, mas o tensionamento leva àquilo. Eu falo da eleição, falei antes, né, da eleição para diretor e reitor.
Para diretor de campus, um técnico administrativo pode. O sindicato sempre defendeu que fossem todos os trabalhadores do campo que pudessem ser diretores. Nós não conseguimos isso ainda está na lei que é só um técnico de nível superior que tenha lá algumas características, alguns critérios para poder ser candidato. Então continua sendo uma luta que nós precisamos tensionar. O sindicato sempre defendeu a questão das 6 horas para os técnicos administrativos, que é a redução da jornada de trabalho com a manutenção do salário. Já conseguiu isso para alguns setores em tese, mas não consegue executar. Conseguiu ultimamente esse negócio pós-pandemia aí que alterou, que é um programa de gestão de desempenho, PGD, que o pessoal chama, que é flexibilização do trabalho, que pode fazer uma parte em casa, uma parte presencial, que é um negócio meio híbrido, que nem as gestões entenderam ainda, nem o governo sabe exatamente o que é ainda, que eu acho que é uma coisa que o sindicato tem que discutir muito. Como é que faz, como é que não faz, como é que mede trabalho, como é que desempenha atividades institucionais em espaços não presenciais. Então, essas são lutas, Jonas, que o sindicato tem que fazer e tem que elaborar. Agora, grandes vitórias. Primeiro, eu acho que todos os pontos positivos da lei dos institutos federais foram as proposições que o Sinasef fez. Agora, teve outras 2 grandes lutas que o sindicato fez, do ponto de vista individual, para as pessoas entenderem, que são os 2 planos de carreira. Tanto o PCCETAI dos técnicos administrativos, plano de carreira do cargo de técnico administrativo em educação, né, PCCETAI, foi uma vitória do sindicato, porque antes disso tinha um negócio chamado PUCRICE, que era lá dos anos 80, só os mais antigos vão entender o que é isso, que era horroroso. Cada cargo tinha centenas de cargos espalhados que não tinham articulação nenhuma de carreira, então não existia uma carreira. Então o PCCETAI foi uma vitória do sindicato como uma estrutura de carreira, que obviamente quase 20 e tantos anos depois dele, tem que ser adequado, tem que ser melhorado, tem que ser reajustado, mas foi uma vitória. Assim como o plano de carreira dos docentes. Nós não tínhamos um plano de carreira estruturado. Hoje, né, lá de 2008, 2009, também 2010, a lei de carreira dos docentes, que foi uma vitória enorme porque nos equiparou aos professores das universidades federais. Nós temos o mesmo salário, a mesma linha dos professores das universidades federais, porque somos docentes federais, somos pesquisadores, extensionistas e damos aula. Então acho que essas 3 grandes vitórias, acho que elas precisam ficar demarcadas como vitórias para dentro da rede. Tem algumas outras lutas que foram fundamentais nesses últimos 30 anos da sessão aqui, né? Que foram as lutas contra as privatizações, lá na década de 90. Eu não estava aqui no Instituto, mas eu estava na universidade. Então participei junto com o pessoal que era do Sinasef lá em Florianópolis dessas lutas na condição de estudante. E lá a gente via a importância dos movimentos populares lutar contra as privatizações, contra a venda da Petrobras, contra a venda da Eletrobras da época, que não conseguiu ser revertida, contra a privatização dos Correios, que ainda continua público, só porque os movimentos lutaram contra as privatizações. Isso no decorrer dos anos 2000, 2010, 2020, agora de novo, né, vão ter áreas que vão se tentar privatizar e que as entidades precisam debater por que a política pública gerida pelo Estado, com concursos públicos, precisa ser uma pauta do sindicato. Então essas vitórias, as para dentro da rede e as para fora, são o que eu elencaria como principais elementos que o Sinasef contribuiu nesses últimos 30 anos. Então, a formação política, como a gente fala, ela tem muito a ver com um aspecto pedagógico do movimento dos trabalhadores, de conseguir dialogar com o conjunto da classe, né, dos explorados, dos oprimidos, para que eles entendam e se percebam como trabalhadores e trabalhadoras exploradas e oprimidas. Então, o trabalho de formação tem muito a contribuir para esse diálogo, para as pessoas se perceberem na sua condição de trabalhador, o que a gente diz como mote, assim, né, a tal da consciência de classe. Muitos colegas vêm trabalhar, faz concurso, eles acham que deixam de ser trabalhador. Ah, fiz concurso, agora eu sou servidor público. Não, continua sendo um trabalhador, continua sendo um assalariado, continua produzindo mais riqueza do que ele mesmo
recebe de volta na forma de salário, então ele tem essa condição de explorado na condição de trabalhador. O capital, o burguês, o empresário, ele continua se alimentando desse trabalho da classe trabalhadora a fim de enriquecer. E esse é o sistema de mercado, o sistema capitalista que a gente tem. A formação política tenta demonstrar, e o Sinasef sempre fez atividade de formação, mas a formação política que o Sinasef fez sempre foi focada nas necessidades que a sua base sindical tinha. Então a questão da carreira, a questão da distinção entre as diferentes categorias dos servidores federais, então por que o judiciário tinha um tipo de tratamento, por que algumas áreas do executivo, por que áreas policiais tinham, e por que a área de educação e saúde sempre era o que a gente fala assim, o primo pobre, né? Os excluídos. Então a formação se centrava muito nisso. Nos últimos 20, 30 anos, essa discussão da consciência de classe avançou, e avançou para outros tipos de opressões que são muito mais sentidas por alguns setores da nossa categoria. Então, a questão das mulheres. A gente está chegando, a gente está gravando agora aqui no final de março, mas está no quente de uma discussão aqui do 8 de março. Então, a questão da luta das mulheres é muito importante. O Sinasef sempre teve um protagonismo das mulheres muito forte, por ser da área de educação, por ter uma presença forte, massiva de mulheres na base do Sinasef, mas mesmo sendo assim, poucas eram as dirigentes sindicais. Mesmo assim, teve que ser discutido internamente a necessidade de cotas para a participação de mulheres dentro do Sinasef. Isso foi demandando da formação a discussão dessa diversidade, de toda a questão das identidades, da questão da mulher, depois da questão de gênero, a questão racial. Ela foi entrando no debate de formação no sentido de ficar mais explícito como a exploração do capital sobre o trabalho também assumia diferentes faces das opressões do negro, da questão de gênero, da questão da mulher. Então, nesse sentido que acho que o sindicato foi protagonista nisso, de avançar nessas pautas e dialogar com as diferentes especificidades da sua base para que se entendam como trabalhador mulher, como trabalhador negro, como trabalhador trans, homo, e na condição de trabalhador, sempre como prioridade a consciência de classe para poder dialogar com o sistema que a gente vive, para poder dialogar com a coletividade que o sindicato representa. Quando a gente entrou em 2005, a sede era compartilhada com algumas outras entidades no Alto do Santana. Eu não lembro o nome do bairro, se mudou o nome do bairro. Mas é onde ainda hoje funciona, e funcionava à época também, o Centro de Direitos Humanos aqui de Rio do Sul. Era uma casa que tinha, o sindicato só tinha uma sala lá, né? Uma sala com 2 ou 3 armários, tinha um computador portátil que tinha sido comprado recentemente para poder fazer a parte de documentação. Eu lembro muito do professor Gauer, né? Tinha o professor Gauer, depois o professor Lauri, que eram parte da coordenação mais ativa, ali, foi tesoureiro durante um bom tempo. Então, a sede era lá em cima nos direitos humanos. Aí teve várias discussões que precisava ficar mais próxima da escola, a gente ainda estava na transição de ter a unidade urbana, na construção da unidade urbana aqui no campus, não tinha a unidade tecnológica, então muita gente queria estar mais perto, ter um espaço maior, ter uma localização que facilitasse a junção, que a gente fala, né? A grupalização das pessoas para fazer atividades. E aí, em algum momento, acho que já foi nos anos 2015, 2016, que se optou por trazer mais para o centro da cidade. Mas tiveram várias discussões, ele se comprava uma sede, se alugava outra, se comprava um sítio e botava todo mundo com barraca no sítio. Teve todas as discussões que se possa pensar a respeito da sede. Mas a sede, quando eu entrei na escola, era nessa casa compartilhada com outras entidades dos movimentos populares lá no Alto do Santana, né? Acho que é o bairro que é a localização. O Sinasef aqui sempre participou de eventos que, a priori, tinham um impacto nacional. Por ser uma entidade nacional, dialogava com várias das categorias do INSS e da Justiça Federal aqui em Rio do Sul.
vez ou outra com a PRF, que daí, a depender de quem estava no sindicato da Polícia Rodoviária Federal, também havia uma certa participação, inclusive com um evento bem importante na BR-470, que teve a participação especial da Polícia Rodoviária Federal num dos protestos. Foi bem interessante. Quem estava lá lembra, quem não estava pergunta para os outros que estavam, porque eu não posso contar isso na gravação. Mas aí a gente tinha essa primeira articulação com as entidades federais. Com as locais, a gente, no final dos anos 2009, 2010, já teve a aproximação principalmente com o Sindicato dos Professores do Estado, o SINT, que aglomera tanto professores como técnicos também, né? Funcionários que se fala dos colégios estaduais. E daquela iniciativa teve uma série de articulações para criar o que a gente chamou de Fórum das Entidades do Alto Vale, que aglomera vários dos sindicatos e movimentos sociais aqui do Alto Vale. E esse fórum foi criado e tem uma participação ativa bastante importante ainda hoje, que o Sinasef já teve mais presente, menos presente, posteriormente o Sindicato dos Municipários aqui de Rio do Sul, da Educação de Rio do Sul e dos outros servidores da Prefeitura também participaram à frente. Então, nós sempre tivemos articulados com essas outras entidades, movimentos e protestos, digamos assim, né? Então, teve grandes momentos ali, 2013, que o Brasil meio que se incendiou por uma série de movimentos, pela questão do transporte público, depois aquilo que se transformou num caldeirão que, em termos de protesto popular, acabou sendo direcionado e dirigido por setores conservadores, por setores que tinham interesses políticos e econômicos em derrubar a então presidenta Dilma Rousseff. Então, a partir daquele momento ali, as várias participações tinham esse crivo, assim, complexo, né? Tinham setores que nunca tinham participado do movimento popular, mas que estavam participando das atividades de rua. Entidades e organizações da sociedade civil, mas que tinham interesses muito escusos ao dia a dia do trabalhador. Na verdade, queriam defender os seus interesses econômicos e as suas pautas ideológicas. A gente sabe que depois disso, vários fenômenos da nova direita, da ultradireita no Brasil se deprenderam disso. Mas então o Sinasef sempre esteve preocupado e sempre teve iniciativa em dialogar com os setores do movimento popular, com os setores dos explorados e da classe trabalhadora aqui da região, tentando construir essas pontes. Professor Ademar Jacogauer, né? Professor de física aqui do campus. Ele era lá de Concórdia e veio para cá, então, saudoso professor Gauer, né? Eu era um dos fãs dele, e ele não tinha muitos, porque ele era uma pessoa bastante, como é que eu vou dizer, peculiar, bastante peculiar. E o professor Gauer, conhecido Gauer, né? Ademar Jacogauer, ele sempre foi muito incisivo nas suas defesas, e ele tinha uma consciência de classe muito prática. Então ele sabia o que estava certo para o trabalhador e o que estava errado para o trabalhador. Ele sabia o que ia aumentar um monte o trabalho das pessoas sem fazer sentido e o que era pura implicância. Então eu sei que ele foi dirigente várias vezes. Ele entrou aqui em 94 ou 95, já, no começo do campus, se não me falha a memória, né? Porque isso foi de contar, eu não vivenciei, foi ele contando. Mas quando eu entrei, ele estava na direção do sindicato, ele já tinha participado de outras, assim como participou de algumas outras depois. Ele é muito saudoso porque ele era, como eu já falei, incisivo, e ele defendia o coletivo, ele defendia as coisas que discutia em assembleia, fazia as atas da assembleia. Ele era um exemplo porque ele terminava a assembleia com a ata pronta. Ele ficava escutando as pessoas e ficava lá digitando com esse computador. Ó, gente, acabou aqui, tá mais ou menos assim, assina aqui. Então ele era muito pragmático para essas questões. E ele fazia essas lutas, essas defesas, essas brigas em todas as instâncias que ele estava, né? Na cidade, no clube que ele participava, jogando bolão, né? Nas escolas que ele trabalhou, nas entidades que ele organizava. E ao fazer isso, ele fazia muitas denúncias de quem era autoritário, fazia denúncia, brigava na rua quando ele via alguma injustiça. Ele sempre foi muito defensor dessa justiça e da dignidade das pessoas.
E ao fazer isso ele arrumou muitos inimigos na cidade, muitos inimigos que eram absolutamente autoritários, exploradores, injustos em várias situações. E a morte do professor Gower, que foi no dia 23 de dezembro de 2012, ela foi muito estranha. Então, eu tenho certeza, porque eu estava, à época, na direção de ensino do campus, então eu acompanhei durante o dia todo a gente fez conselho de classe com ele, participou, discutiu, debateu, e à noite veio a informação, né, na verdade, na madrugada já para o dia seguinte, que ele tinha sofrido um acidente de carro, e eu e outro colega do campus da gestão também, imediatamente nos deslocamos até onde deveria estar o veículo, IML, o que tinha acontecido, e em todos esses espaços a gente percebeu que tinham movimentos muito estranhos. Então a minha hipótese é que ele não sofreu um acidente, que ele sofreu um atentado. Então essa é uma outra parte polêmica da história que a gente deixa registrado aqui. Se a tempestade solar não destruir esses autos, isso pode ser usado em algum momento. Mas eu tenho uma hipótese muito concreta por conta dos eventos ali que ele sofreu um atentado que veio a produzir a morte dele. A Dominique fala, né, eu fiz uma poesia porque o Gower era essa força, né, a voz dele, acho que o nome da poesia inclusive tem a ver com a voz dele, que se escutava de longe, assim, ele estava entrando no campus, tu já escutava ele se tu estivesse na sala de aula. Por quê? Porque ele era sempre muito vigoroso. E a poesia foi uma forma de homenagear um lutador do povo, um incessante militante das causas coletivas e um defensor incontornável da justiça social. Então, nesse sentido, acho que é muito importante nesse documentário essa memória e, ao mesmo tempo, essa homenagem ao professor Gower, que é um falecido lutador, mas que sempre nos ilumina, nos traz lembrança. E eu espero não ver ele tão cedo, porque eu tenho um combinado com ele em vida, que era assim, eu e ele somos dois grandes defensores do ateísmo, né? E aí eu e ele falavam, pô, Ricardo, mas e se Deus existir? O que a gente vai fazer? A gente ficou a vida inteira fazendo isso, então o que pode acontecer? Daí eu propus para ele, Gower, então quem morrer primeiro, vê o que tem do outro lado, volta e avisa pro outro o que aconteceu. Aí a gente combinou isso. Aí, vez ou outra, lá no auditório da unidade urbana, o telhado de cima se mexe. E aí, toda vez que ele se mexe, eu dou um oi lá pro Gower que ele tá mandando o recado de onde ele tá vindo. Só que eu nunca tinha certeza se era ele. E uma noite eu sonhei que o próprio capeta estava ao meu lado me cutucando com o seu tridente. Eu falei, cara, o Gower é tão comprometido, tão contra as hierarquias, que ele não obedeceu à autoridade do capeta e mandou o capeta vir me dar um recado que ele está lá no inferno. Então, um abraço pro Gower. Quando a gente se vê, eu já sei por onde vai ser. O professor Walter tem uma parte da história que eu não vivenciei, então, mas foi de muitas e longas conversas com ele, inclusive junto com o Gower. O professor Walter também era um educador do município, estudou aqui em Rio do Sul, foi professor em várias outras instituições aqui da cidade, e ele foi o primeiro, né? Ele foi um dos que fundou o sindicato. Então, esses 30 anos, ele acho que é o primeiro, então, presidente do sindicato, né? Antes de ser essa nomenclatura de coordenador. Ele também foi importantíssimo na criação do sindicato, na pauta coletiva, no diálogo com as gestões à época, que fez com que ele aprendesse muito. Ele era um desses que falava, participar do sindicato é muito importante para todo mundo que entra na escola. Ele estava na direção de ensino quando eu assumi aqui e tomei posse, né? Ele falava, não, participem do sindicato, vão lá, participem do sindicato, aprendam coisas. Daqui a pouco vocês vão estar aqui em outra condição, como de gestor, vão fazer outro concurso, vão seguir a vida. Então, ele era um incentivador que as pessoas participassem do sindicato. Depois, na condição de diretor, né, que o professor Koller era o diretor-geral, ele acabou se transformando no reitor do Instituto Federal, e o professor Walter ficou como diretor pro tempore do campus. E a gente teve vários embates, várias discussões, porque ele tinha uma visão também bastante forte de como tinha que ser a escola, como tinha que ser o instituto, e nós do sindicato acabava
com um pouco mais de gás, a gente estava um pouco mais novo, então a gente teve várias divergências, vários embates, mas ele sempre tinha essa perspectiva de, nas decisões coletivas, ele era muito violento, assim, né? Muito vigoroso, mas daí depois que tomava a decisão, ele acabava por encaminhar aquela decisão. Então, no professor Walter, a minha experiência é muito mais já ele na condição de gestor do que na condição de militante ou dirigente sindical. Mas também uma figura humana fantástica, muito próxima dos estudantes, muito próxima dos colegas, vivia conversando com as pessoas para saber como estavam, como não estavam, para poder perceber, né, esse feeling que a gente fala do dia a dia da escola. Ele vivia muito a escola, estava sempre rodando, escutando as pessoas, tendo uma palavra de incentivo para que participassem das coisas e tivessem iniciativa. A importância de uma entidade sindical, ela tem relação direta com a importância que as pessoas dão à sua saúde mental, à sua saúde física e o que a gente fala assim, a sua condição de trabalho. Porque o sindicato ele é uma ferramenta coletiva de intervenção das pessoas na vida em sociedade. Então o sindicato eu diria assim, é um dos principais mecanismos de participação coletiva que o trabalhador, que a trabalhadora da rede federal tem. Então a importância do sindicato, se todo mundo assistiu a entrevista ou assistiu o conjunto documentário, é saber que o sindicato ele faz a escola acontecer. Às vezes em momentos muito condensados da história, como uma greve de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e às vezes fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem grandes atividades do sindicato. Mas aquele tempo concentrado, ou aquela discussão daquele GT, aquela assembleia importantíssima com uma pauta, ela tem uma consequência muito grande para o conjunto das pessoas. Então a importância da entidade está diretamente relacionada com a importância que as pessoas dão à entidade. O sindicato é cada um de nós, o sindicato é a coletividade, e por isso que a entidade sindical ela tem que ser cuidada, ela tem que ser como a gente anda, ela tem que ser um espaço de acolhimento, mas isso depende das pessoas. O professor Paulo falou antes, né? A compreensão que as pessoas têm de serviços, ela se cola na relação do sindicato e ela acaba sendo problemática. A de serviço eu tenho alguém lá que cuida do meu plano de saúde, eu tenho alguém lá que luta por mim durante uma greve, então eu não preciso fazer greve, ou eu não preciso fazer a minha participação na assembleia, eu estou pagando lá a minha contribuição. E essa percepção ela é muito equivocada, ela é muito prejudicial, porque ela inviabiliza essa coletividade, ela inviabiliza a única força que a gente tem, que é de um conjunto de pessoas grande que faz a escola, que faz o instituto, que faz o campus, que faz os diferentes cursos funcionarem. Então, a importância é essa. Juntos nós temos capacidade de mudar a realidade. Juntos o sindicato, como ferramenta, tem a capacidade de melhorar a vida em certas conjunturas e de não deixar com que ela se torne pior em outras conjunturas de ataques, de destruição, de retirada de direitos. Essa é a importância do sindicato. A gente sabe que tem um outro poeta que eu gosto muito, que é o Mayakovsky. E o Mayakovsky fala que o ser humano não pode ficar muito parecido com a girafa, que a girafa tem o cérebro muito longe do coração. Então o ser humano tem o cérebro bem pertinho, e é isso mesmo, a gente tem que sentir as coisas e pensar as coisas, a gente não pode descolar o pensamento da ação e o pensamento do sentimento. E o sindicato tem a importância de fazer com que as pessoas racionalizem a sua vida cotidiana no trabalho, mas o sindicato tem uma história que não se limita a isso. O sindicato, por ser essa coletividade, por ser essa busca de uma vida melhor, de uma superação de certas condições de um tipo de sociedade, ele consegue fazer o que a gente tem feito nos últimos tempos, que é fantástico. A gente organiza festas junto, a gente organiza sarau junto, a gente organiza atividades lúdicas, a gente junta as crianças para conviver com o trabalhador, porque a vida do trabalhador é de ser proletário, é estar com a sua prole junto, né? O trabalhador não tem mais nada, ele só tem a sua prole. Por isso que a gente chama de proletário. Então, a mensagem que eu deixo nesse final
é uma mensagem de que cada um, na sua condição de trabalhador, trabalhadora, se perceba no seu irmão, na sua irmã. Se perceba na exploração, na opressão que o seu colega vive e que muitas vezes ela é esquecida. A gente olha para o lado, vira a página e finge que não acontece. E as injustiças do mundo muitas vezes se reproduzem por conta da omissão de quem teria força de atuar. Então a força que a gente tem é da união, a força é a nossa coletividade. Então o sindicato, esses 30 anos de luta, esses 30 anos de organização da nossa seção sindical, elas são uma experiência de coletividade que faz com que a nossa individualidade fique mais perto da essência da humanidade, que é estar junto, que é estar numa comunidade, que é estar numa grande tribo, cantando, dançando, comendo ao redor de uma fogueira em liberdade e vivendo de forma justa. Eu acho que o sindicato é um pouco disso, por isso que ele é uma escola da revolução, ele é uma pré-visão de uma sociedade futura que possa ser melhor e que possa fazer com que a humanidade realmente floresça e não seja só trabalho e, portanto, que não seja só exploração e opressão. A libertação é o objetivo de cada um de nós, da nossa luta cotidiana e da nossa vivência. E se a gente puder experimentar isso no cotidiano do sindicato, como a gente tem feito, né, nas reuniões, nas assembleias, às vezes de forma mais animada, às vezes de forma mais festiva, mas que isso seja uma previsão de como a gente pode funcionar numa sociedade emancipada, de uma sociedade que não viva só para a sobrevivência cotidiana. É isso.